Agora é o seguinte, a OAB confirma que houve tortura dentro de uma cadeia durante uma operação do GAECO. Foi em Araucária, nós mostramos isso, hein, Bruno Henrique? E agora a OAB confirma tudo isso. Antes de eu falar com o Bruno, eu quero saber do Bruno, quem falou com você a respeito disso, hein, Quem deu a palavra foi o Herbert Reben, o doutor, ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em Araucária, Val. A situação fica complicada, porque a OAB, ou melhor, o GAECO, colocou na cadeia os policiais acusados de tortura, né? Aí, de repente, agora, a OAB denuncia o GAECO de tortura. Libera o advogado aí, primeiro para falar, depois a gente fala a respeito desse assunto. Libera aí. Esses laudos vão ser encaminhados pelo o delegado de polícia, vai relatar o inquérito e vai encaminhar isso para o fórum local para que seja apuradas as responsabilidades. Ocorreu agressões, doutor? Houve agressões, houve tortura, tá, por parte da Polícia Militar, embora sob a supervisão do promotor de justiça da GAECO e do delegado de polícia que trabalha naquele órgão. Eles também serão responsabilizados, doutor? Naturalmente, por omissão. Quantos presos foram vítimas? O que o senhor pode dizer mais a respeito desse laudo? Foram vítimas dessas agressões em torno de 15 a 20 presos. Agressões mais sérias ocorreram para 7 a 8 presos, embora faltem alguns laudos para serem trazidos do Instituto Médico Legal para a delegacia, para que o delegado de polícia venha relatar o inquérito. Certo. Pois é. Agora é o seguinte, o coordenador do GAECO, Leonir Batiste, falou sobre essa denúncia aí, essa denúncia de tortura, que cai no colo do GAECO tudo isso. Libera ele para falar, vai lá. O laudo evidentemente afirma que alguém apresenta lesões, ou seja, que alguém sofreu alguma coisa que enseja equimose, edema, ou então, como é o caso de um preso, que já constou a fotografia até a época, né? Um corte, né? O laudo, evidentemente, era isso e não se esperava coisa diferente. A questão que nós temos insistido muito é que no dia em que houve esta operação acobertada por um mandado judicial, que a primeira questão é que não existia a mínima razão de ser de alguém agredir os policiais. O segundo lugar, que estavam presentes um promotor que atua no GAECO e além dele os policiais e o delegado que atua no GAECO, e que obviamente a questão ali era mera e simplesmente fazer uma vistoria na cela e que não havia razão nenhuma para acontecer qualquer agressividade ou agressão. E portanto, para nós não nos precipitarmos, nós estamos aguardando que haja apuração do que efetivamente aconteceu. Pois é, eu só relato aqui também de que situação bem semelhante a essa foram aguardados todos os detalhes, mas com os caras presos. Os policiais estão presos até hoje, acusados de uma suposta tortura, que muitos negam, contestam, dizem que houve agressão de outros presos, mas o GAECO afirma e ofereceu aí denúncia, pediu a prisão dos policiais, os quais estão presos. O caso é semelhante, né? Agora, eu não só quero ver se é a mesma madeira que dá em Chico, dá em Francisco. Vamos aguardar para ver o que acontece depois disso tudo. Porque no caso da morte da Tainá, os policiais e os guardas municipais estão presos, acusados de tortura. Agora, a OAB, né, Bruno Henrique? A OAB, ela acusa o GAECO de tortura. E ele foi muito firme, mostrou documentos aí, hein, Bruno? Mostrou laudos ainda do IML e ainda a sequência da entrevista, o próprio doutor, presidente lá mesmo da OAB de Araucária, disse a forma em que eles foram agredidos e é contundente na participação de policiais do GAECO. Esses são os laudos oficiais do IML, Val. Olha, a gente só vai acompanhando esse caso porque eu lembro que nós mostramos naquela ocasião. Você lembra, Bruno? Lembro, Val. Foi no dia 20 de agosto, Val Santos. E nós mostramos os presos chegando lá no ML, indo até o ML, e aí falaram, inclusive, ao vivo com a nossa equipe, naquele momento,
Ele falava exatamente que estava com o braço, já tinha o braço machucado, levou uma pancada em cima do braço aí, e outros presos também com o dedo arrebentado, todo machucado e tal. Então, aí, gente, aí que tá o que acontece, o que está acontecendo aí, nessa situação. A mesma coisa, semelhante ao caso em que os policiais foram para a cadeia, acusados de quê? De tortura, né? Agora acusa-se o GAECO, que colocou os policiais na cadeia de quê? De tortura. A OAB, que recorreu ao GAECO, olha a ironia do destino, a OAB que recorreu ao GAECO, Direitos Humanos, que recorreu ao GAECO para prender os policiais por tortura, agora acusa o GAECO de tortura. Nós vamos continuar acompanhando esse caso também, né? Vamos acompanhar e o tempo passa e os caras me cortam aqui, rapaz, já cortaram, já provaram que cortam.